Sejamos todos muito bem-vindos a mais um Entardecer Espírita. Eu sou Aníbal Buquerque, do Entre Nós, e hoje o nosso tema, por que devemos ser indulgentes? Esse tema, ele está contido em o Evangelho segundo o Espiritismo, vem do capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, e em cima disso nós gostaríamos de trazer alguns pontos apresentados neste item do Evangelho segundo o Espiritismo, no tocante à instrução dos Espíritos, porque é gratificante entender, aprender e principalmente procurar colocar em prática. Porque o mais difícil de tudo isso é colocar em prática os ensinamentos recebidos. Então, a primeira mensagem a gente vai trazer alguns pontos, alguns tópicos, recomendamos a leitura na íntegra, desse tópico sobre a indulgência, porque é muito enriquecedor e a gente precisa parar, refletir, meditar, tá certo? Então, esse primeiro ponto que eu quero trazer, algumas reflexões apresentadas, vem de uma mensagem que foi assinada por José, um espírito protetor. E é interessante porque é a primeira mensagem que Kardec traz sobre esse tema, no capítulo 10, falando sobre a indulgência. O capítulo 10, relembrando, é bem-aventurados que são misericordiosos. E aí, o item 16, ele fala o seguinte: estamos ao vivo e o cachorro aqui está se manifestando para pessoas que estão chegando aqui próximo à minha residência. Vou pedir para ver se ele para um pouco. Tá bom, Tigrão? Cá, vem. Ele vai aparecer por aqui porque ele fica mais tranquilo, ele fica mais satisfeito. Olha aqui ele. Opa, cuidado para não derrubar tudo também. Então vamos lá. Primeira coisa que esse espírito vem trazer é falando o quê? Queremos falar com vocês sobre a indulgência, que é um sentimento doce e fraternal. Olha que coisa linda. Fraternidade, irmandade, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Então, já é uma primeira chamada, no sentido de um primeiro alerta para todos nós, sobre esse sentimento doce e fraternal, que todos nós devemos buscar alimentá-lo, praticá-lo, vivenciá-lo, exercê-lo. Mas, por não entender, provavelmente, nós pouco fazemos uso. Continua ele falando o seguinte, ele agora vai conceituar o que é indulgência. Ele vai dizer que a indulgência, ela não vê os defeitos do outro. Ou, se os enxerga, evita falar dele, ou evita ficar divulgando, propagando. A gente deve ter reservas com as falhas humanas do outro, porque também desejamos que o outro tenha reserva com as nossas falhas. Aquilo que Jesus procurou falar da trave e do argueiro. Eu sou excelente para enxergar, para encontrar, para perceber, exaltar e falar do defeito do outro. Mas eu não percebo os meus defeitos ou os defeitos daqueles que estão sobre a minha guarda, que estão próximos a mim, aqueles que eu amo. Ou se os vejo, passo a mão, sou indulgente. Então, ele vai falar, o Espírito José vai dizer que a indulgência não vê defeitos do outro. Estou reforçando, reprisando. Ou se os vê, evita falar deles, evita divulgá-los. Ele procura, ao contrário, ele oculta-os a fim de que não se tornem conhecidos senão desta pessoa unicamente. E, se a maledicência os descobre, tem sempre pronto uma desculpa para elas, uma desculpa, uma escusa plausível, séria. Não a das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com a pérfida intenção. Até porque Porque sabemos que também temos defeito. Então devemos ter um olhar cristão
ao nosso próximo, tá certo? Isso é importante. Continua José dizendo o seguinte: a indulgência jamais se ocupa com os maus atos dos outros. Ou seja, não fica olhando demais, exaltando, falando, a menos que seja para prestar um serviço. E que serviço é esse? Mas mesmo neste caso, né, de ajudá-lo, de orientá-lo para que não faça, para que aprenda, tenha o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Ou seja, de não expor a pessoa. Ninguém, nenhum de nós, gostamos de ficar expostos, de ficar fragilizados na frente de outras pessoas. Até de defeitos que não percebemos. Todos nós merecemos uma nova chance, uma nova oportunidade de aprendizado, de melhoria. Nós veremos mais à frente que outros espíritos trarão, dizendo que eu não preciso passar a mão na cabeça. Se puder, eu reservadamente, sem expor o irmão, sem machucá-lo, sem feri-lo, eu devo orientá-lo, eu devo alertar, devo trazer a minha percepção. Ele, o indulgente, procura não fazer observações chocantes, que choca a humanidade, que choca as pessoas ao redor, que faz com que os holofotes fiquem na direção ou na atenção daquele que errou, exaltando, né, desmascarando ou expondo a pessoa. Porque muitas vezes a gente pode destruir vidas. A gente pode fazer algo depois que pode se tornar irrecuperável. Eu gosto sempre de dizer com aqueles com quem trabalhamos em reunião mediúnica, a mesma atenção, o mesmo carinho, o mesmo cuidado, empatia que eu tenho com irmãos desencarnados, eu devo ter daí para mais ainda com os que estão encarnados, caminhando juntos comigo, né? Que estamos caminhando juntos, caminhando junto comigo, melhor falando. Então, é importante que eu não faça observações chocantes. Não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e os mais das vezes velados. Procurando ver a melhor forma de abordar, de falar, para que o outro não se sinta diminuído, para que o outro não se sinta ferido, invadido, para que o outro não fique tão envergonhado e que não consiga mais olhar para a minha cara, para o meu rosto, olhar em minha direção. É muito mais interessante que ele alimente o sentimento de gratidão pelo aprendizado do que o sentimento de indignação, de raiva, mesmo ele não tendo razão. Porque se ele alimentar este sentimento, eu fiz algo que também perdi a minha razão. Olha que interessante. Continua José falando o seguinte: quando você critica, que consequência se há de tirar de suas palavras? Porque a crítica, ela fere. É como se fosse uma flecha, uma lança que eu estou lançando em direção a este irmão. Com essa crítica, eu estou melhorando ou estou mudando a situação do irmão para melhor, ou estou só piorando? Só fazendo com que ele se feche mais perante a minha pessoa e às vezes ele se fecha até perante a sociedade. Há de que não tereis feito o que reprovais, visto que está a censurar, que vale mais do que o culpado. Só porque eu não faço, eu sou melhor do que ele? E quem pode garantir que eu não já tenha feito? Quem pode garantir que eu não farei? Então, eu não sou melhor do que ninguém só porque eu não faço algo hoje. Eu posso já ter me desvencilhado dessa falha, que posso ter cometido em outra existência, no passado, ou ninguém nunca sabe o dia do amanhã. Por isso que se fala no dito popular, o mundo dá muitas voltas, o mundo gira. E às vezes aquilo que eu apontei, eu acabo caindo na mesma armadilha.
Continua José dizendo o seguinte: será que eu posso julgar? Será que eu vou ser julgado os meus próprios corações, os meus próprios pensamentos, os meus próprios atos, se eu me ocupo com o que fazem os meus irmãos? Ou seja, se eu estou preocupado com o que o outro está fazendo, será como eu vou me sentir se começarem a julgar meus pensamentos, a julgar os meus atos, a julgar os meus sentimentos? Será que eu vou gostar? Então, eu preciso, na verdade, em primeira mão, ter um olhar mais severo, mais atento, mais autocrítico em minha própria direção. Sim, porque o nosso ego é danado para amenizar e mascarar as minhas falhas. É muito mais fácil, é muito mais cômodo apontar os erros dos outros do que eu apontar em direção à minha pessoa. Então ele recomenda, na parte final, que eu seja severo comigo e indulgente com o próximo. Porque eu quero que os outros sejam compreensivos comigo. Então é importante que eu seja compreensivo com o outro. Amados irmãos? É muito interessante, muitos amigos aqui presentes, nessa tarde, nesse entardecer. Que coisa maravilhosa, que coisa abençoada. E aí, olha que legal. A última frase que esse Espírito José, esse Espírito protetor nos apresenta. Ele diz assim, ele convida-nos que nós sejamos indulgentes. Porque aquele que é indulgente atrai a calma nas relações com o outro. Ele atrai a atenção das pessoas com carinho, com calma, com amor. Ele acalma o outro até para se melhorar. Mas o que é rigoroso, quem tem rigor perante o próximo, ele desanima as relações, ele afasta e também irrita. Então, é importante que a gente compreenda isso. Outra mensagem, a de João, bispo de Bordeaux. Aqui foi José, a mensagem de número 16, o item 16, mensagem de José, um espírito protetor, que foi recebido em Bordeaux em 1863, e a mensagem, o item número 17, já foi por João, bispo de Bordeaux, e foi em 1862, na mesma cidade. E olha que é que o bispo de Bordeaux, um católico, fala-nos sobre a indulgência. Ele nos pede, ele nos convida para que sejamos indulgentes com as faltas dos outros, qualquer que elas sejam. Olha que interessante isso. Qualquer que ela seja. Ele pede, da mesma forma que José, só que essa mensagem foi em 62, a do José de 63, ele pede que nós não julguemos com severidade, senão as minhas próprias ações. Por quê? Para que eu trabalhe em mim cada vez mais a minha autopercepção, o meu autoconhecimento, porque só assim eu consigo progredir. Mais adiante, ele vai falar assim, nós devemos compreender todos a misericórdia infinita de nosso Pai. E não nos esqueçamos nunca de lhe dizer pelos pensamentos, mas sobretudo pelo comportamento, pelos atos. Pai, perdoa as minhas ofensas, como eu tenho que perdoar aqueles que eu tenha ofendido. Ou seja, eu quero o perdão, mas se eu quero o perdão, eu também preciso perdoar quem me ofende. Então, eu devo compreender bem o valor destas palavras sublimes, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensinamento que ela veste. Isso está no Pai Nosso, jamais pelo final, onde nós pedimos que o Pai seja indulgente com as minhas faltas, que me ajude a superá-las, a fortalecer-me, para que eu as enfrente com coragem, de frente, que me dê forças para melhorar. Mas é também importante, peço o amparo da espiritualidade amiga para me dar amparo e suporte.
Mas é muito bom pedir para si. Ou seja, venha a nós e nada ao vosso reino, nós também devemos, na mesma medida ou até mais, procurar ser indulgente com as falhas dos outros. Nosso irmão vai dizer ainda o seguinte: a recompensa não pode ser um prêmio do bem que não foi feito. Como é que eu quero ser recompensado se eu não estou fazendo por onde? E ainda menos o mal que se haja praticado, embora esse mal fosse esquecido. Eu peço que ele esqueça, né? Então, eu pedindo que Deus, o Pai, perdoe as minhas faltas, os meus desvios, eu preciso, para conseguir esta ação, esse propósito, eu preciso primeiro não repetir, não reincidir nesses erros, e aí eu preciso de força para superar as dificuldades, mas principalmente eu preciso pedir para ser amoroso com as falhas dos outros. Porque, continua João, bispo de Bordeaux, quando eu perdoo os meus irmãos, eu não devo me contentar somente para estender o véu do esquecimento sobre as minhas faltas, porque muitas das vezes, muito transparente é o véu para os nossos olhares, porque às vezes eu estendo um véu, mas eu estou vendo e fico pensando em pensamento, pelas boca, pelas palavras, eu amenizo, eu perdoo, colocando um véu, mas pelo véu, ou seja, pelo meu pensamento, eu estou pensando ou julgando o mal que aquele irmão faz. Então eu devo substituir a raiva pelo amor que purifica. É fácil? Não. Por isso foi o tema de hoje, para instigar por que devemos ser indulgentes. José disse que é difícil, mas eu preciso colocar em prática, né? Então eu tenho, ao invés de estar pregando, eu tenho que praticar. A minha pregação ou a minha forma de falar da indulgência deve ser pela prática. Hoje é que eu estou falando porque escolhi esse canal, essa forma de divulgar e propagar. Mas eu preciso, em mim, exemplificar essa caridade ativa, desse amor que purifica, que eu busco a cada dia. Não é fácil, mas a gente busca a cada dia ser indulgente, orar pelas limitações do outro, para que ele tenha força, orar às vezes pelo desvario que o outro comete, sentindo até pena, porque sabemos, pela lei de causa e efeito, o que passará por sua vida, ou imaginamos o que acontecerá. Que dificuldades esse irmão passará diante das ações que fez, né? Então, nós devemos fazer o tempo todo essa prática. E a última mensagem que eu gostaria de trazer, que foi a que mais me tocou, interessante que todas foram de Bordeaux, né? Foi de Dufetre, um bispo de Nevers, ou seja, 2 religiosos e um espírito protetor. Olha que interessante. Nessa última eu achei tão lindo. Esse bispo começa assim: caros amigos, como é gostoso você começar uma leitura, começar a ler algo que aquele que escreve é cortês, é elegante, é acolhedor. Caros amigos, diz ele, de novo, a mesma forma que o outro bispo escreveu e que o José também trouxe, porque Jesus fala disso. Seja severo contigo e indulgente com as fraquezas dos outros. Porque a nossa medida sempre é inversa. A gente se acha melhor do que o outro? Será que eu sou melhor do que você? Não, não sou.
Então, por que eu me acho merecedor de lhe criticar, de lhe julgar, de emitir pensamentos desfavoráveis à sua pessoa, ao invés de estar percebendo que a primeira falha que eu estou cometendo nesse momento é de estar lhe julgando, é de estar apontando o dedo ou pensando com palavras, com um olhar de julgamento de algo que está acontecendo. Então, continua ele. O Osni comenta, é um desafio a ser conquistado, né? Com certeza. E foi por isso que eu quis trazer, porque eu preciso pensar muito, eu preciso refletir muito, porque o pensamento é muito rápido, né, professor Osni? O pensamento é muito rápido. Os nossos olhos às vezes veem demais, às vezes é interessante que a gente fosse mais míope para não enxergar tanta coisa, ou até cegos, que foi o que aconteceu com Saulo. Ele precisou ficar cego da matéria, da materialidade, para poder abrir os olhos da espiritualidade. E depois, ao voltar a enxergar, estar em um outro momento da sua existência. Um olhar mais crítico para si. Um olhar mais condescendente para o próximo. Olha que lição belíssima que Jesus oportunizou a Saulo, que se transformou em Paulo, e que é de grande valia para todos nós, essa analogia, essa comparação. É desafiante, é. E eu estou me desafiando hoje aqui. Para eu estar falando disso, eu preciso me desafiar, porque senão daqui a pouco alguém vai dizer, Aníbal, é muito bom pregar, é muito bom falar, e cadê o exemplo que você falou, que Jesus fez, que o Espírito falou? Então, é muito interessante isso. Continua esse espírito, esse bispo de Fetré, falando o seguinte: todos nós temos maus pendores a vencer. Se não tivéssemos, poderíamos até estar encarnados na Terra, mas como espíritos missionários. Eu tenho certeza que eu não sou, que você ainda não é, porque nós temos muito a aprender, muito a se desvencilhar. Então ele diz, todos nós temos maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos nós temos um fardo mais ou menos pesado para se livrar. É disso que ele está falando, né, querido Osni, Lúcio, Alexandra, Micael. O verdadeiro, olha que interessante, quando eu deixar de perceber nos meus olhos, nos olhos de meus irmãos, o pequeno argueiro que está incomodando a ele, sem atentar na trave que em meus olhos me cega, fazendo-me de queda em queda, fazendo que eu vá de queda em queda. Olha que interessante. Quando é que eu vou deixar de perceber nos olhos do meu irmão uma coisa pequena, ou seja, um defeito pequeno, diante de um tão grande que eu estou escondendo, que meu ego está acariciando, que meu ego está minimizando? Né? Sem atentar na trave que está em meu olho, que me cega, fazendo-me ir de queda em queda. Tem um outro ponto, esse bispo falou com muita beleza, ele fala assim, por que então eu hei de me mostrar tão claro e evidente, ou seja, ter uma evidência tão clara, tão pura em ver o defeito do outro em relação ao próximo e ser tão cego em relação a eu mesmo? Necessidade de autoconhecimento, autopercepção, necessidade do sentimento cristão, de irmandade, de empatia. Comunicação não verbal ajuda muito. O verdadeiro, olha que interessante, se a gente considera que na doutrina espírita tem como máxima, fora da caridade não há salvação, vem esse bispo e nos diz o seguinte, o verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade.
Eu não tenho que estar me enaltecendo, falando de mim, me mostrando, me exibindo, me expondo. Para que isso? E principalmente se a minha exposição, se a minha fala diminuir o outro, deixar o outro envergonhado, deixar com que o outro fique rebaixado e distante e eu enaltecido num altar. Para que isso? Na verdade, os espíritos mais esclarecidos, os mais evoluídos, eles são solidários com aqueles que mais sofrem. Diz um mestre, um conto zen budista, que a Lúcia Helena gosta de contar, e é muito bom esses contos, porque nos ajudam a refletir e a pensar. Diz ela que um discípulo falando com o mestre, mestre, quando o senhor morrer, o senhor vai para os céus, né? E lamentavelmente eu vou para o inferno. Aí o mestre diz assim, não, meu filho, eu também vou para o inferno. Aí o discípulo assim, meu Deus, mestre, se o senhor vai para o inferno, imagine para onde eu irei. Aí o espírita vai dizer assim, para regiões umbralinas. E aí o mestre vai explicar, meu filho, enquanto eu tiver um discípulo sofrendo nas trevas, perdido, lá eu estarei para levantá-lo, para soerguê-lo, para ensiná-lo. Eu quero é que ele esteja liberto das suas falhas. Então, um espírito de luz, um espírito elevado, ele não vai ficar em estado contemplativo, isolado e distante das dores dos outros. Não. Ele, na verdade, vai procurar trazer ensinamentos escritos por meio de palavra, vai ajudar no socorro, vai montar equipes, porque a espiritualidade amiga, elevada, superior, ela é solidária com os mais necessitados, com os que mais sofrem. Isso é uma verdade belíssima. Então ele vai dizer, ver em cada um apenas superficialmente o defeito do outro. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em ver cada um apenas superficialmente o defeito dos outros, para não apontar o dedo e esforçar-se por fazer que prevaleça. Aí eu achei lindo isso. O que há nele de bom e virtuoso. Porque todos nós temos virtude, nós temos coisas boas. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germe de bons sentimentos. Centelha vivaz da essência espiritual. Quando Jesus investiu em Saulo, aquele coração duro, perseguidor, que estava indo a Damasco para prender seguidores do Mestre, ele sabia das virtudes, do conhecimento virtuoso que aquele espírito reunia. Ele sabia o que é que havia de melhor ali. Então, repetindo esta frase que para mim causou muito impacto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germe de bons ensinamentos, centelhas vivais da essência espiritual. Muitas pessoas, quando se acredita nelas, se dá uma chance, estende a mão ao invés de acusá-las, de condená-las, demonstram e aproveitam a chance e a oportunidade para que o outro não se arrependa da chance que ele recebeu. Continua ele ainda. E aí é um recado para nós espíritas, porque nós estamos tendo acesso a estes conteúdos, apesar de ser um bispo, nós estamos tendo acesso a esses conteúdos pela literatura espírita, que está aberta a qualquer pessoa de qualquer religião. Então ele diz assim, espiritismo. Da mesma forma que ele começou essa parte final, que ele chamou de caros amigos, eu achei muito bonito. Espiritismo, uma doutrina consoladora e bendita. Felizes
dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Então que você, amado irmão, possamos aproveitar desta leitura, desse estudo, desse conteúdo que a doutrina espírita nos permite, por meio desses irmãos mais esclarecidos, para que possamos tirar proveito para nós e para o outro, para o próximo, desses salutares ensinamentos. E eu vou concluir, como eu disse, eu não estou trazendo na íntegra, mas sim alguns trechos, eu vou concluir com esse dizer dele, do Fetrez, bispo de Nevers. Para esses, os espíritas, iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ler estas palavras que lhe indicam o meio de chegarem ao termo da jornada, ao fim da jornada, que é a caminhada evolutiva espiritual. Que nós possamos aproveitar esse caminho iluminado e que possamos também iluminar mais e mais caminhos de outros irmãos. Desejo muita paz, muita luz e uma semana abençoada. Fica com Deus, que assim seja. Amém.